Salve galera da bike, beleza? Vou falar um pouquinho sobre a posição do pé na bike. Pode ser complicado se eu falar sobre flexão plantar, né? Não é bem, a gente não quer usar os termos técnicos e também o que eu uso aqui no Bike Fit, mas sim no foco posição do pé, algumas comparações que fazem, certo? E também sobre desconforto nos pés, sobre formigamento, sobre dormência nos dedos. Então, às vezes, o ciclista já está com a altura do selim ideal, já está com a bike ajustada para ele, já está com a sapatilha ok, ajustado o taco, mas mesmo assim tem desconforto nos pés. Por quê? Porque é posicionamento. Quando o pé de vela faz toda a volta aqui no rolo, certo? O pé vai fazendo uma movimentação. E às vezes o ciclista tem um vício de usar o pé numa posição que não é legal para ter conforto, certo? Quando está girando o pé de vela, ou por exemplo, se eu vejo um ciclista na rua, geralmente eu não consigo identificar se ele está fazendo um movimento errado. Tem que ser no estúdio, tem que ser com os aparelhos, a não ser que ele tenha um vício de ficar com o pé muito alto, ou seja, eu falo pé alto, mas o correto mesmo, para ficar bem entendido, é o calcanhar alto. No ponto de alcance máximo do pé de vela, aquele ciclista que fica com o calcanhar tenso, né? Por que que isso dá desconforto e por que que o ciclista faz isso? Olha só, vamos prestar bem atenção, por que que dá desconforto e depois o principal, não vou te dar só o problema, vou te dar a solução. Quais as causas que o ciclista faz isso? Se o problema está no posicionamento e consciência corporal ou também se o problema está no ajuste da bicicleta. Lógico que eu não tenho como fazer um bike fit à distância ou ajustar a bike através desse vídeo, mas com essas dicas aqui tu vai mais ou menos ter ideia, certo? Vamos passar para a bike, eu vou mostrar a posição do pé devagar, que como se fosse em câmera lenta aqui para entender melhor. Vem aqui com o meu pé, por favor. Ciclista, isso serve para speed e para mountain bike. Ciclista está fazendo o giro aqui, certo? Digamos que numa câmera lenta, ele está fazendo o giro, ele tem a flexão plantar e ele vem descendo, certo? Ele vem fazendo esse movimento aqui. Às vezes acontece do ciclista ter a movimentação, mas quando chega aqui, ele faz isso aqui. Fica com o pé bem alto, tensionado, certo? Então o que que acontece? Cãibra na panturrilha, pisa, né? Na pisada ele pisa e ele puxa com o pé muito em pé. Eu chamo, dá para fazer uma comparação, né? Tirando aqui, dizendo que o pé fica assim, seria o pé de bailarino, às vezes, ou de bailarina, né? Às vezes o ciclista está andando e vem alguém e diz, bah, tu tá com o pé de bailarina, né? O pé de bailarino tá muito alto. Então é isso, não é problema de flexão, porque o ciclista ele faz esse movimento. E a dica é, não tente pedalar cuidando esse movimento aqui. Tente pedalar cuidando para não fazer esta ponta aqui. Tensão na panturrilha, até o jeito que fica a minha musculatura aqui relaxa e aqui fica tensionado, ó. Dá tensão na panturrilha, certo? Considerando que na posição do pé o calcanhar não está nem para dentro e nem para fora. Tá com o calcanhar alinhado, joelho alinhado, quadril estabilizado, quadril firme, certo? E o pé chega aqui embaixo e fica assim. O correto é assim? Não é. O correto é assim? Também não é. O correto é o meio termo. Então, para que ele venha, se tu tem o vício de vir com ele alto assim, tenta vir na segunda volta com o calcanhar mais baixo assim. Não precisa ser assim. Ok? Lá embaixo. Passou do ponto, certo? Não é extremamente lá embaixo, não é extremamente lá em cima, é equilibrado. Quantos graus é? Não adianta eu falar, porque os graus eles agem de forma diferente em diferentes ciclistas e isso é mais material de análise de bike fitter. Então, se eu falar em termos técnicos aqui, eu não vou estar sendo objetivo, não vou estar te ajudando. Eu vou te ajudar com a dica de que não pode ficar aqui, até porque tu força os dedos, né? E também não pode ficar aqui embaixo, certo? Outra coisa, parece básico o que eu vou falar, mas vamos considerar que o desconforto no pé, às vezes tem aquele ciclista que pega e faz isso aqui, né? Pá, um torque enorme, ou tem aquele fechamento boa e torce aquela bolinha até, eu acho que dá 30 quilos naquele fio de pressão. E fechou muito. Lógico, aqui ó, tu vai pressionar o teu pé de forma
que não vai ter circulação de sangue e vai formigar os dedos, ter desconforto. Então, a gente solta o velcro, deixa ele firme e ao natural. Até porque tem uma dinâmica no pé. Às vezes não está tão apertado, mas a gente sai para pedalar e o pé incha um pouquinho e ele já fica apertado, que chegue na quantidade que é o ideal para não estar dançando no pé, perdendo potência e também não estar estrangulando. Então, não andar com aquele calcanhar lá embaixo, não andar com aquele calcanhar lá em cima, andar com ele equilibrado, certo? E não apertar demais a sapatilha. Porque fazer uma força com o pé assim, tu vai forçar com os dedos, né? Quando na verdade é um encontro entre o primeiro e o quinto metatarso aqui, que é uma área menos flexível do pé, que é bem a planta, é aqui que o ciclista vai fazer a força. Ele tem que fazer aqui e é o bike fitter que vai achar para ele aqui essa posição. Ou se a pessoa não tem condições de fazer um bike fit por questão de logística, não ter próximo à sua cidade, ou por qualquer outro motivo que seja, né? Tentar fazer esse posicionamento aí correto do taco e também ter a consciência de não deixar o pé alto. Certo? Parece simples, mas às vezes eu dou a dica e o ciclista não consegue fazer o posicionamento. Por quê? Aí vem a segunda parte do nosso vídeo aqui, que é muito interessante. É saber por que ele fica com o pé de bailarino, por que ele fica com o pé alto. Primeira coisa, flexão do posterior. Quando o ciclista não tem muito esse alongamento de ir com as pernas retas até os pés, porque o que acontece? Quando o calcanhar dele fica mais alto, a articulação do joelho fica mais dobrada durante o pedal. Quando o calcanhar dele fica mais baixo, a articulação fica mais alongada, certo? Então, às vezes, quando falta alongamento aqui, o ciclista que não consegue espichar a perna, não consegue abrir a articulação na quantidade suficiente, compensa com o pé alto, certo? Então, às vezes, ele fica com aquele pé alto aqui porque ele não tem elasticidade. Ou seja, às vezes o selim está alto demais, certo? Aí o que acontece? O ciclista vai ter o seguinte comportamento: ele já fez tudo o que podia com o joelho e não alcançou bem o pedal porque o selim dele está alto, ele vai fazer o pé alcançar o restante. Ou se ele não fizer isso e ele deixar o pé nem alto demais e nem baixo demais, deixar no meio termo, e o joelho estiver bem espichado, para não dar um final de curso ou hiperextensão de joelho, ele vai fazer outra coisa, vai jogar o quadril, que é o chamado que a gente vê o ciclista de trás, ele rebola em cima da bicicleta, porque o selim é alto. E daí a gente desestabiliza o quadril, ele estabiliza, deixa aqui para não perder potência. A gente vai falar um dia no vídeo sobre o posicionamento do quadril. Ele está bem firme aqui para transmitir a potência, fazendo a força só na perna, mas aí o banco continua alto, ele tenta alcançar aqui. Então, assim, casos que aparecem aqui no estúdio, certo? Casos que aparecem aqui. O ciclista apresenta a flexão plantar alta, o calcanhar lá em cima. Em muitos casos, eu ajusto a flexão lá do joelho, faço análise dinâmica e quando eu faço o ajuste do selim, que eu baixo ele, quando é o caso de selim alto, eu não falo nada, simplesmente o calcanhar dele começa a funcionar, certo? E às vezes não, às vezes a gente baixa e o calcanhar não continua alto. Então o que acontece? Então, às vezes, por que eu baixei o selim e ele parou de fazer o problema? Porque a origem do problema era um ajuste de selim muito alto, ele não conseguia alcançar e fazia assim com o pé de bailarino lá para alcançar o movimento, para não alcançar com o quadril. Então, ou seja, era um problema de ajuste. O ajuste foi feito, o ciclista conseguiu executar o posicionamento ideal. Ele só não executava por falta de ajuste. Outra coisa, eu baixei o selim, nossa, o joelho dele dobrou muito, entendeu? E ele continua. Ou seja, o problema não era o ajuste, o problema era o vício dele. Então ele vai ter que se reeducar. Como que ele se reeduca? Porque tu vai esquecer na rua. Se tu tem esse vício do pé alto, provavelmente tu vai pensar, vai saber que tem ele. Como que faz? Porque qualquer efeito externo na rua, concentração, o pé vai ficar assim.
deu acima de 35 graus, o pé fica assim, tem um dia muito frio, o pé fica assim, o pedal passou de não sei quantos quilômetros, está muito forte, a pessoa também se concentrou mais em fazer força, o pé vai continuar na posição do pé de bailarino. O termômetro é o desconforto. Não é andando 2 km que tu vai ter desconforto. Se tu sentir um desconforto de formigamento, a bike está ajustada, o selim não está alto e tá com aquele pé assim, né? Com aquela posição assim, por 20, 30 quilômetros, aí vai começar o desconforto. Não adianta fazer a posição correta que não vai passar num toque de mágica. Tu vai ter que se reeducar, deixar o calcanhar. Ou seja, quando deu desconforto, sinal que não vem errado ou não vem da forma ideal há pouco tempo. Vem há vários quilômetros, há vários minutos, ou uma hora e meia, vem errado. Aí vem a conta, né? Eu costumo dizer, vem o desconforto. Então não é porque andou 2 quadras errado. É porque já vem andando há mais tempo. E também não é fazendo o posicionamento correto que vai sumir o desconforto, que a circulação vai automaticamente, por um passo de mágica, voltar. O ciclista vai ter que relaxar essa flexão, continuar com o quadril fixo para não perder potência e também não ter desconforto lombar. Então vai estar com o quadril bem fixo e com o calcanhar mais relaxado, usando a extensão do joelho. Por isso, alongamento é importante, flexibilidade é importante, preparação muscular também é importante, né? Porque às vezes o ciclista começa a ampliar a quantidade de pedais, ampliar a intensidade de pedais e ele vai ter que estar preparado para suportar essa carga. Então hoje foi sobre a posição do pé, não usar o pé de bailarino, usar a flexão nem lá embaixo nem lá em cima, usar no meio termo, certo? Para evitar desconforto. Porque às vezes isso é uma solução. Eu sempre às vezes falo, né? A solução às vezes está nas coisas e às vezes a solução está na gente. Então, quando o selim está alto e induz o ciclista, a solução está no ajuste. Quando a bicicleta está ajustada, o selim não está alto demais e o ciclista continua com esse pé alto, a solução está nele. Ele precisa mudar o posicionamento. Como? Através de treinamento, através de construção. Cada dia um pouquinho, vai andar 2 horas, vai se posicionar bem em 15 minutos. Depois se posiciona bem meia hora, quando vê já está 1 hora, metade do pedal, ele executa o posicionamento bem feito, já não sente mais desconfortos. Quando vê quase que na totalidade do tempo, aquilo que era um treinamento acaba virando uma prática, uma rotina e ele vai adquirindo cada vez melhor o posicionamento. Então, galera, flexão plantar, posição de calcanhar, desconforto e também, mesmo que tu não tenha desconforto, não usa assim, porque assim tu perde efetividade, tá perdendo a alavanca do teu joelho. Certo, galera? Abraço a todos. Quem esteve comigo até agora, pegou até o final a dica de ouro. Execute na rua, aprenda autoconhecimento. Se gostou do vídeo, eu peço que siga aí, se inscreva no nosso YouTube, curta o vídeo, ative o sininho, o pacote completo, e quem tiver no Instagram pode curtir o vídeo aí, marcar os amigos, salvar, seguir nosso perfil no Instagram e se tá nas 2 redes, pacote completo, manda para todo mundo. Show de bola, obrigado pelo apoio. Abraço, bons giros!